Na nossa luta aqui. Passa então agora a palavra, Rômulo, obrigado pela tua presença, Obrigado. nos honra aí pela sua experiência, né, como agrônomo, como consultor e toda a sua trajetória aí nos dá a sua contribuição também aí para ver o que nós temos que fazer nesse Congresso Nacional no próximo período. Agradeço Pedro, agradeço a todos que estão presentes aqui e quero começar minha fala com essa foto, né, que na verdade é na beira do rio Amazonas, se eu não me engano, que foi um colega nosso que tirou essa foto, que foi o Sandro Barata, e para mostrar o que acontece na natureza, a nossa revelia, né, sem a presença do homem, ou seja, sem a presença do nosso manejo, para onde vai o ecossistema, né? Você vê que a gente tem uma mata com vários estratos, com um aproveitamento quase máximo da luz solar, como disse o Márcio Armando, né? E estou falando isso porque, em seguida, aqui a gente tem também o que se torna o solo num ambiente de floresta, né, sempre coberto. E essa é a nossa grande professora, né? Acho que o grande mérito que o Ernest tem é de traduzir isso para a gente, né? Então, isso aqui é o que acontece depois que a gente entra, né? Bom, isso aí é bem recorrente, né? Acho que praticamente todas as apresentações o pessoal faz essa comparação do antes e depois. A gente já sabe que está todo mundo lascado do jeito que as coisas estão, né? Só que a gente está aqui para ver o que a gente pode fazer, se a gente pode fazer alguma coisa e como fazer, né? Então, aqui vou começar aqui só por essa imagem de satélite, que é a nossa região lá do Lago Oeste, que é ali aqui em Sobradinho, né, no Distrito Federal. E aqui essa foto é de 2001, foi antes do João, que é o nosso colega, que hoje, inclusive, eu estou representando ele aqui, que ele não pôde vir, né? E, posteriormente, a minha chegada também, né? Então, aqui esse era o visual que tinha essa área, sem agricultor, né? Ou seja, uma área que não tinha um homem também, mas que aqui passava fogo todo ano. E ficava sempre assim, né? Com esse aspecto de devastação mesmo, até vindo do Google Maps, né? Do Google Earth. Aqui, ó, aqui já tem 2010. Aqui o trabalho, aqui é o sítio semente. Ali já começou uma ilha verde no meio da secura. Que aqui era uma terra que era feita agricultura de grãos anualmente e fogo todo ano, praticamente, né? O João chegou lá, começou a fazer esse trabalho em 2004. Né? Aí, em 2010, a gente já estava junto, já éramos parceiros, começamos a trabalhar junto, né? E, desde então, a gente vem, ou seja, conheci o Ernest, só um pequeno parênteses, né? Conheci o Ernest em 2006, que foi durante a minha graduação na agronomia, e foi quando eu comecei a ver que o que era ofertado para a gente na UNB, ali na agronomia, no nosso curso de graduação, era só a pontinha da pontinha do iceberg em relação à ciência que a gente precisa saber para fazer um bom manejo dos agroecossistemas que a gente habita, né? Aqui, ó, aqui a gente já tem o sítio semente, o sítio raiz em plena ampliação das áreas, né, que você pode notar a grande diferença que você tem de fotossíntese entre as áreas, né? Ou seja, a área que está sendo cultivada com a presença do agricultor e sem o agricultor, como é que está. E eu estou trazendo isso porque se a gente está pensando em fazer uma redução de agrotóxicos, né, e de recuperar a área degradada, recuperar as matas, o que a gente precisa? A gente precisa, acima de tudo, da presença do produtor rural e não da ausência dele, não de isolar ele do lado de fora das unidades de conservação, né? Só que, junto disso, a gente precisa de todo esse processo de transição agroecológica, né? E, para reduzir os agrotóxicos, a gente tem que pegar todo um espectro, né, da sociedade, todas as áreas que a gente está atuando e repensar elas, né? Porque a produção de alimento é a base da sociedade. Se a gente está usando agrotóxico para a produção de alimento, isso, para mim, é um sintoma claro que tem várias coisas erradas na nossa sociedade, né? A distribuição de terras, distribuição de renda, tudo isso. Aqui já é uma foto que ficou bem clássica, né? Nos vídeos que foram feitos lá pelo Agenda Gate, que rodou o mundo, né, inclusive. E aqui, botei essa foto, inclusive, para destacar também a presença
do Guga, que é o funcionário nosso que está lá até hoje, né? E para você ver que sem o manejo, sem o trabalho, sem a presença, os processos de regeneração são muito mais lentos, né? Então, ou seja, da mesma forma que a presença humana pode ser um fator de degradação muito grande, né? A presença do produtor rural, quando ele começa a entender, né, os processos que estão acontecendo, a nossa revelia, e começar a trabalhar com isso a nosso favor, a gente ganha muito tempo, né? E que acho que foi uma das falas que o Maurício fez, a gente precisa de ter muita rapidez, né, no nosso trabalho. E para ter essa rapidez, a gente tem que incluir o homem, não tem como trabalhar sem o homem mais, né? Aqui mostrando, né, que, simultaneamente, a nossa produção de hortaliça, né, a gente já tem aqui, ó, nos nossos canteiros agroflorestais, jaqueira, cumaru, ferro, o cafeeiro plantado, mogno, bananeira. Isso aqui é só um pequeno trecho do nosso canteiro agroflorestal. Aqui, ó, já produziu pimenta, já produziu folhosas, já produziu brócolis nessa área, e aqui a gente refez a área, né? Ou seja, só para ilustrar o que é o nosso trabalho. A gente está trabalhando com as culturas, mas simultaneamente estamos implantando as árvores do futuro, né? Então, esse é um dos princípios básicos da agricultura sintrópica, que é a sucessão natural. A sucessão natural é o que vai realmente dar condições para a gente regenerar as nossas áreas e ter renda ao mesmo tempo, né? Aqui, ó, aroeira, xixá, hortelã junto, outros pezinhos de aroeira, para mostrar o quê? Que aqui a gente não tem que tirar o produtor de dentro das áreas, e isolar, cercar e cavar buraco de 3x3 para plantar mudinha de árvore. Aqui a gente, com o produtor rural, a gente pode ter as nativas e as exóticas juntos, convivendo harmonicamente e fazendo a água entrar novamente para os lençóis freáticos sem gerar erosão, né? Então, só para esclarecer um pouco, a nossa área, a gente tem 3 hectares, ou seja, uma pequena propriedade. Trabalhamos basicamente com horticultura e fruticultura, né? Então, o nosso agroecossistema ele é fruto dessas condições socioeconômicas que nos cercam, né? Ou seja, a gente trabalha com feira, a gente trabalha com entrega de cesta, a gente trabalha com mercado institucional do PAA, né, que já foi falado, que os retrocessos estão acabando com esses programas que são muito importantes para o agricultor familiar, né? E, enfim, todo o nosso agroecossistema é desenhado em função dessas coisas, ou seja, de como a gente trabalha o escoamento da nossa produção, né? E dessa organização das culturas de forma que os sistemas se paguem em curto prazo, né? Que foi uma coisa também que o Maurício citou agora na fala dele. Aqui, só para a gente ter noção, vamos ver se eu avanço um pouco aqui, já volto aqui nesse sistema, aqui. Avançar um pouquinho para as hortaliças, né? Aqui, ó, só para vocês terem noção, aqui é um sistema de gotejamento, né, que a gente está fazendo agora, economizando bastante água, plantando sempre em consórcio, né? E o consórcio, existe uma lógica para se plantar em consórcio, né? A gente tem que planejar ao longo do tempo, que é a sucessão, e pelo extrato, ou seja, as culturas que têm uma necessidade de luz menor, a gente planta junto com as que têm uma necessidade de luz maior e crescem mais. E elas ocupam andares diferentes, né? Aqui, por exemplo, nesse canteiro aqui tem esse milho, né, temos berinjela no meio, repolho nas laterais, e aqui no meio temos bananeira e árvores já plantadas aqui, né? E aqui nas faixas, entre esses canteiros de agrofloresta, né, de árvores, a gente tem a produção de hortaliça. Aqui, no caso, com ervilha no canto aqui esquerdo e vagem no direito. Fora as outras folhosas que já colhemos aqui. Então, a gente já tem uma tecnologia. Aqui é a sequência do canteiro, né? A vagem já grande, já fazendo colheita. O brócolis, o repolho já saiu todo pela lateral. Tem aqui, dá para notar mais ou menos aqui, porque realmente tem que ter um olhar meio clínico para ver tanto verde junto e entender as plantas, né? E tem berinjela produzindo também, né? Então, o que acontece? Aqui, a gente tem várias colheitas
com o mesmo preparo de solo, com a mesma irrigação, com a mesma adubação inicial. Depois a gente faz as coberturas, vai adaptando para a necessidade nutricional de cada cultura, né? E isso, ou seja, isso já faz com que a gente está reduzindo nossos custos. E quando a gente trabalha pensando nas culturas, nos seus centros de origem, né, e nas suas necessidades básicas, de acordo com o seu centro de origem, a gente consegue encaixar elas em ecossistemas onde elas se sintam melhor, onde pela sua necessidade nutricional e ambiental, ela vai se sentir melhor, né? E isso, por si só, vai diminuir a necessidade de usar qualquer tipo de veneno. Agrotóxico nunca entrou aqui por filosofia, mas tem gente que não vai fazer por filosofia, vai fazer pelo bolso. Então, a gente tem que procurar desenhos de agroecossistemas que realmente diminuam essa necessidade, né? E aqui também, óleo de ninho, essas coisas que são permitidas para a agricultura orgânica, aqui também entra pouquíssimo. Por quê? Porque a gente tenta, de fato, né, procurar deixar as plantas num sistema mais parecido com o seu centro de origem, certo? Então, voltando um pouquinho, né, a base de tudo é a matéria orgânica, né? Aqui a gente trabalha sempre dessa maneira, sempre roçando o mato que a gente tem disponível na nossa região para poder fazer o preparo de solo e manter o solo sempre coberto, né? Aqui falando um pouco das técnicas que a gente usa, e aí outra coisa que importante, né? Como vocês viram, eu falei em consórcio de plantas que vão ocupar o mesmo ocupar estratos diferentes, ou seja, alturas diferentes ao mesmo tempo. Aqui, só para você ver, eu tirei uma foto dando uma ênfase no solo, ou seja, no pé das plantas. Você vê aqui um eucalipto já grande e aqui do lado um enxerto de cítrico produzindo já laranja, um do lado do outro, laranja bonita, produzindo em plena produção, sem competição, né? Então, ou seja, muitas vezes o que a gente precisa é fazer uma interpretação melhor, né, dos dados que a gente tem científicos. E uma coisa que o Ernest sempre traz para a gente é isso, que não existe competição na natureza. Pelo contrário, existe a cooperação. A cooperação, ela existe com um único objetivo, tornar os ecossistemas mais prósperos, mais abundantes, né? E é isso. Aqui, o eucalipto, que é demonizado também pelos ambientalistas, que é um problema também para quem realmente está fazendo a coisa acontecer, né? Ele está em perfeita harmonia com o cítrico e produzindo biomassa. Você vê aqui que já tem corte de eucalipto no chão, produzindo madeira, gerando terra preta aí no futuro, certo? Aqui, uma outra foto aqui mostrando, né? Aqui embaixo você vê um pé de café e logo atrás dele ali um pé de mogno africano. Então, eles não vão se atrapalhar. Por quê? Porque o café é do extrato baixo, ele vai conseguir produzir junto com o mogno africano. O mogno africano, seguindo o seu espaçamento, ou seja, a gente não adensando muito ele, o café vai produzir muito bem. Então, aqui a gente já está trabalhando com essas tecnologias, né? E, através do nosso manejo, ou seja, isso aqui é o resultado da horta. A gente planta isso aqui junto com a horta. E evolui, o ecossistema evolui para isso aqui, né? Então, isso aqui é o que acontece com a terra quando ela está com matéria orgânica cobrindo. Você vê que as raízes todas já colonizando, ciclagem de nutrientes acontecendo, né? E aqui o trabalho que a gente precisa fazer, que esse é o manejo. A produção primária do ecossistema é o quê? É biomassa. E se a gente não trabalhar com biomassa, se a gente não desenhar os nossos agroecossistemas para ter produção de biomassa, a gente não vai conseguir fazer recuperação de solo, certo? Então, aqui, roçando com roçadeira costal, isso aqui já é um retrato de coisa que tem que melhorar, né? Ou seja, a gente tem mais de 50 anos de evolução de tecnologia voltada para extensivo, né? Para agricultura convencional, para grão. Então, a gente agora também tem que produzir máquinas e equipamentos que atendam à nossa demanda de cortar biomassa, por exemplo, e enleirar ela com eficiência, que a gente não precise ficar entrando aqui e saindo muitas vezes, ou seja, em uma operação só, a gente faça o negócio acontecer, né? Então, enfim, fiz uma bagunça louca aqui, agora eu vou ter que me localizar novamente.
Aqui, só para ilustrar mais um exemplo do que a gente faz, né? Que era um bananal envelhecido, que a gente já fez horta, que aí ele cresceu, produziu muita biomassa, e aí partimos desse ponto, que era mais ou menos aquilo que o Márcio estava mostrando no gráfico dele, ou seja, você tem uma evolução na qualidade de vida, você derruba, você cria um distúrbio, né, para você reiniciar a história e melhorar o seu plantio. Ou seja, inserir aquelas plantas que está faltando, ou seja, que está pouca árvore, só café e banana. Então, o que a gente vai ter no futuro da área? Né? Então, aqui, o que a gente fez? A gente derrubou o bananal quase todo para fazer o nosso cultivo de morango, né? Que foi feito aqui consorciado. Ó, aqui, se vocês repararem, aqui a gente tem a biomassa da bananeira, os troncos dela estão cobrindo os canteiros, né? E as mudinhas de morango estão aqui, entre as alfaces, essas folhinhas verdinhas aqui, e as alfaces quase no ponto de produzir, né? Aqui é um outro sistema também, com morango, agrião, cebolinha. Isso é para ilustrar como a gente consegue fazer, com um simples trabalho, que um canteiro dê um retorno muito maior para a gente, né? Aqui é a evolução da parcela, né? Aqui colheu as hortaliças, agora o morango já está bem estabelecido. Eu já teria que gastar, por exemplo, irrigação para manter o morango sempre úmido, porque o período do pegamento da muda é um período crítico para a planta, né? Então, como eu estou botando água ali já estou tirando uma folhosa. Tirou a folhosa, o morango está estabelecido. E aqui ele em plena produção. Funciona muito bem, né? Então, o que a gente precisa, né? Eu acho que eu, como agricultor, eu fico inventando moda bastante, né? Eu já vejo que tem outros agricultores que, principalmente quando aumenta a escala, ele não tem muita margem para fazer experimentação. Então, eu acho que é muito importante, né, no processo da extensão rural, a gente promover o encontro entre os agricultores para a gente trocar ideias sempre, né, trocar tecnologias. Então, é isso, né? Aqui é mais um exemplo também de uma área nova, né? Aqui para vocês verem a evolução dos consórcios, né? Aqui tem alface, brócolis, aqui tem frutas, já essas estacas são estacas de glicídio com amora misturado, né? Ou seja, aqui o objetivo era reiniciar a área e tornar ela mais completa, digamos assim, né? Que comecei a já inserir algumas frutas no meio, numa área que era só de produção de hortaliça. Aqui é a evolução do sistema, né? Alface já sendo colhido, né? Brócolis também já estabelecido. Ali atrás, já coentro, que já estava passando, inclusive, né? Alho poró. E aqui outro exemplo também de uma renovação de área produzindo banana, mas aí a gente pulsou a área novamente, né? E reiniciou a produção de hortaliça. Novamente eu digo que isso aqui não é uma receita, isso aqui é uma intervenção que tem a ver com a nossa situação, ou seja, uma terra pequena, né, precisando uma produção de hortaliça intensiva, né, e que essa é a característica comum para vários agricultores aqui do Distrito Federal, né, que cercam o Distrito Federal. Vários assentamentos de reforma agrária que tem aqui no Distrito Federal têm essas condições, ou seja, recursos escassos, terra pequena, então a gente tem que trabalhar de maneira mais intensiva, né? Aqui uma foto de cima, lá da minha caixa d'água, mostrando também novamente a gente renovando as áreas, né? Para você ver, aqui a gente plantou árvore no início. Plantamos árvores no início e fizemos poda, derrubamos bananeira e agora plantamos maracujá, chuchu, né? Aqui é a evolução da área. Ó, aqui como ela vai ficando, né? É claro que sempre com muito manejo. Então a gente está buscando, na verdade, cada vez mais desenhos, né, de sistemas que poupem a nossa mão de obra, né, que a gente possa mecanizar mais, né. Aqui é só um momento anterior àquele, né, ou seja, junto com o chuchu, junto com aquelas hortaliças, plantamos inhame. Já colhemos a hortaliça e agora vai sair o inhame. E junto aqui está a plantação do capim, que é a biomassa do sistema, né. Essa aqui é só para exemplificar o que vem junto quando a gente começa a trabalhar com diversidade, né, com árvores. O que acontece? Aqui a gente tem
vários inimigos naturais que se criam, né? Ou seja, isso é uma tecnologia que tanto os convencionais, eles já estão ligados nisso, né? Só que trazendo elementos arbóreos, produção de biomassa, matéria orgânica no solo, a gente vai trazendo isso tudo junto. Então, a gente vai criando a nossa defesa, né, junto com o sistema. Aqui a gente vê, ó, tem vários parasitoides de algumas ditas pragas, né, que assolam nossas culturas. Essa cobrinha aqui é a jararaca dormideira, que quando a gente começa a trabalhar em agrofloresta, como a gente começa a trabalhar mudando o ecossistema, a gente vê que as peçonhentas, elas começam a ir embora e começam a chegar essas que vêm para manejar o ecossistema. Essa aqui é comedora de lesma, que me dá prejuízo, né? Então, eu acho que reduzir agrotóxico a gente tem que pensar de uma maneira muito ampla, né? São várias coisas que a gente tem que fazer. Então, aqui eu botei minha apresentação aqui muito pautada em técnicas, né? E muito direcionadas para sistemas de hortaliça e fruticultura, né? Mas, enfim, aqui só uma foto de uma colheita de entrega de cesta nossa, né? Ou seja, com bastante diversidade. Aqui, como a gente trabalha com feira, com cesta, a gente tem bastante diversidade, a gente precisa disso, né? É lógico que, por exemplo, um agricultor que esteja no interior do Goiás, ou a 150 quilômetros, por exemplo, de Brasília, ele não vai trabalhar da mesma forma, mas ele vai utilizar os mesmos princípios, que aqui a gente está trabalhando com princípios, né? A gente está trabalhando com ciclagem de nutrientes, com produção de biomassa, com estratificação das culturas, com sucessão natural, acima de tudo, né? E isso pode ser replicado em praticamente qualquer situação, né? Aqui mostrando um pouco das feiras também, e aí botando a logo aqui da nossa associação, que lá nós, como somos alguns agricultores ali na nossa região que já estavam fazendo o mesmo trabalho, a gente começou a se organizar socialmente, né, para conseguir alavancar melhor a nossa produção, os nossos sistemas. Porque, enfim, eu acho que, acima de tudo, além de pensar, não é uma coisa pontual, né, como reduzir os agrotóxicos. Eu acho que a gente tem que pensar em como melhorar a vida do agricultor e como permitir que o agricultor cumpra a sua função, né? E a função do agricultor, ontem teve aqui a Fátima Cabral, lá da Prospera, e ela falou uma coisa que é muita verdade, né? Que hoje o agricultor ele tem uma das funções mais importantes no mundo, né? Só que a gente precisa de criar uma coalizão entre todos os profissionais, eu diria, né? Para que a função do agricultor seja cumprida, porque o agricultor ele está perdido na roça, né? Ele está lá, ele tem grande dificuldade de escoamento da produção. Aqui em Brasília, que é um grande centro e que o orgânico está cada vez mais bombando, a gente tem essa dificuldade, né? Existe oferta nas roças, existe demanda na cidade, mas não está tendo a conexão entre as duas coisas. Então, a gente precisa de criar políticas, né, para melhorar o escoamento da produção. A gente precisa criar políticas de bem-estar do agricultor, né? O agricultor aqui no Distrito Federal, vejam só, do lado da capital, os agricultores estão sendo assaltados direto, o tempo todo, né? Com arma, violência, entendeu? Então, eu acho que é isso que a gente tem que refletir, na verdade. Acima do uso da redução dos usos do agrotóxico, ou seja, vamos criar uma situação de bem-estar para os agricultores, né? Para que eles possam cumprir a sua função. Nessa situação aí que o Nelson mesmo descreveu muito bem aqui, que é muito drástica a nossa situação, né, de descompasso climático, dificuldade na distribuição de renda, na distribuição de terra, tudo isso, e ainda toda essa catástrofe climática que está acontecendo, a gente tem um profissional que é capaz de atuar diretamente nisso, é o agricultor, e principalmente o agricultor familiar, que produz 80% da alimentação da nação, né? Então, era isso que eu queria dizer. Na verdade, é um tema muito amplo e é difícil ser objetivo nisso, né? Na verdade, 20 minutos é pouco, tinha que ficar 20 dias falando sobre isso, mas que tá bom. Agradeço. Valeu. Obrigado, Romulo.